diante de todo esse conflito na Ucrânia, vamos conversar a partir de agora com o Valdir da Silva Bezerra. Ele é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo, justamente para nós entendermos o que está por trás do pensamento bélico do presidente russo Vladimir Putin. Agradeço pela participação, seja muito bem-vindo, professor. Mais uma vez eu agradeço o convite da Jovem Pan, desejo um bom dia a todos aí no Brasil e me coloco à disposição para discutir essa situação tão complicada que a gente vive hoje. Pois é, extremamente delicada. Inclusive, já tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Agradecemos demais pela colaboração. E muitos analistas justificavam que justamente o ataque, a incursão das tropas russas no território ucraniano seria por conta da iminente entrada da Ucrânia na OTAN. Mas há poucos dias, cerca de 10 dias, Vladimir Putin tinha dito que não queria guerra. Todo mundo, então, acabou ficando mais tranquilo com essa possibilidade de uma saída diplomática. Mas isso não aconteceu. Ele, então, efetivou o ataque e a guerra começou. Qual é o objetivo de Vladimir Putin? Alguns falam que ele tem o objetivo de retomar o Império Russo. Seria isso ou é um exagero? Olha, os momentos que antecederam essas operações foram bastante contraditórios, porque o Ocidente e algumas mídias começaram a, inclusive, mencionar as datas de possíveis ataques, e sempre que o presidente russo e o seu ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, falavam diante da imprensa internacional, eles diziam que esses exercícios que vinham sendo realizados próximos à fronteira com a Ucrânia tratavam-se simplesmente de exercícios do exército russo, que eram legítimos por conta de que eram feitos dentro do território da Rússia, e a OTAN, e nem a OTAN nem os Estados Unidos tinham o direito de dizer para a Rússia aonde e como eles deveriam praticar tais exercícios. Mas ficou bem claro depois de 24 de fevereiro que, de fato, essas notícias a respeito da operação se tornaram realidade. E o que causa um certo estranhamento foi que, mesmo nas vésperas do que aconteceu, essas negativas, né, do lado russo acabaram causando uma certa impressão de que, primeiro, essas decisões foram tomadas, de fato, pelo presidente russo, e no processo que levou a esse tipo de incursão, até mesmo no dia 24, quando houve uma reunião do presidente com o Conselho de Segurança da Rússia, ele pediu a opinião dos seus ministros, de pessoas do seu círculo mais próximo, e não houve contraditório. Mas aí fica a pergunta, se existia já esse tipo de planejamento e começou a existir essas negativas russas em relação ao que vinha acontecendo no leste, na fronteira ali perto da Ucrânia, esses exercícios militares que a Rússia vinha fazendo, então quais seriam de fato esses objetivos de Vladimir Putin? Suspeita-se que realmente a intenção seria forçar a Ucrânia a sentar na mesa de negociações com a Rússia, com o intuito de assegurar a Moscou a sua neutralidade ou a não entrada da Ucrânia, ou não desejo ucraniano de fazer parte da OTAN. Essa foi uma das questões que Vladimir Putin mencionou, juntamente com líderes europeus que vieram visitar Moscou para iniciar negociações antes do conflito, porque na cabeça do presidente russo, e ele também mencionou isso num dos discursos, para ele a questão até esse momento, né, até o momento das operações, não era se a Ucrânia iria ou não ser admitida na OTAN, mas a questão era quando. Então essa era uma das visões que levou a uma das visões por trás, né, um dos componentes por trás dessa operação que se iniciou no dia 24. Professor, peço que o senhor acompanhe com a gente. Quem nos acompanha vê nesse momento por vídeo. Essa é uma imagem de um protesto que acontece neste momento na Alemanha. Transmissão ao vivo. Impressiona demais a quantidade de pessoas na rua. É uma multidão. Muitos cartazes levantados, muitas bandeiras, inclusive bandeiras ucranianas, é claro, em destaque. E alguns cartazes pedindo paz, pedindo Putin pare a guerra. Isso acontece na cidade de Berlim, na Alemanha. A gente vai seguir acompanhando. Os protestos acontecem por todo o mundo.
Este agora, nesta manhã, então, é bastante significativo na Alemanha, em Berlim. Professor, esses protestos pelo mundo, de alguma forma, eles ajudam? Como eles podem ser analisados e vistos? A maioria dos países, a maioria das pessoas pelo mundo quer o fim da guerra, né? Aí a gente vê um cartaz que faz uma mistura com a foto de Vladimir Putin e também de Adolf Hitler. Professor. Esses protestos, eles demonstram, na verdade, a solidariedade da grande parte da comunidade internacional em relação à situação na Ucrânia, em favor da Ucrânia. No entanto, em relação a influenciar o andamento, né, das decisões do presidente russo, ou mesmo o andamento das operações dos russos na Ucrânia, eu acredito que não vão ter o efeito que as pessoas, mesmo pelos protestos, estão querendo atingir, uma vez que, do lado russo, muito embora até na Rússia mesmo tenham ocorrido alguns protestos, sim, contra esse conflito, me parece que a situação ela só vai chegar à sua conclusão uma vez que os ucranianos e os russos sentem à mesa de negociações e a Rússia coloque ali as suas condições para cessar as suas operações. E essas condições ainda não foram clarificadas perante a população e também, por mais que se especule que o objetivo de Putin seja conseguir a neutralidade ucraniana e conseguir com que Kiev reconheça, de fato, a autonomia das repúblicas independentes ali de Lugansk e de Donetsk, e isso não foi claramente declarado pelo presidente nos seus discursos anteriores. Então, sim, ele demonstra a solidariedade mundial com a Ucrânia, face ao conflito que eles estão tendo agora com a Rússia, mas em termos de influenciar, por exemplo, o presidente russo a tentar dirimir essas operações, eu acredito que não vão surtir, nesse caso, o efeito que as pessoas estão querendo. Perfeito. Professor, além dessas imagens dessa manifestação enorme em Berlim, na Alemanha, nós também temos imagens ao vivo do parlamento alemão. Os parlamentares do país estão discutindo a questão que envolve a guerra da Ucrânia. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer detalhes de todos os assuntos que estão sendo expostos e debatidos no parlamento alemão. Mas, professor, muitos países, né, como Estados Unidos e também membros da União Europeia, anunciaram sanções econômicas contra a Rússia e também outras medidas contra Vladimir Putin, líderes russos e contra o próprio país. Tivemos também a confirmação da exclusão de bancos russos daquele sistema internacional de pagamentos e transações, o sistema SWIFT. Enfim, gostaria de escutá-lo em relação se esse pacote de medidas é suficiente para sufocar, para isolar a Rússia no campo econômico. E por quanto tempo a Rússia conseguiria suportar essa situação, já que ela é uma fornecedora importante de gás e também petróleo para muitos países da Europa, professor? Essas sanções já têm começado a causar alguns efeitos internos. Por exemplo, muitas pessoas não conseguem pagar em lojas online usando alguns serviços como o Google Pay, como o Apple Pay, por exemplo, já tem surtido algumas dificuldades a esse respeito. É importante mencionar também que o curso, né, o valor do rublo, ele caiu bastante depois do início das operações. Hoje, $1 tem sido equivalente dentro do mercado interno russo a quase 100 rublos. É uma situação inédita, uma das situações que causa problemas também para os russos. Os cartões emitidos por bancos russos com bandeiras Visa e Mastercard também não irão operar no exterior, muito embora eles ainda estejam fazendo operações aqui dentro da Rússia. Tem a questão também de diminuição de tráfego de dados em redes sociais ocidentais, como, por exemplo, o Facebook e o Instagram. E a questão do SWIFT, ela é bastante interessante porque ela vai complicar, primeiramente, o recebimento de pagamentos por parte de alguns exportadores importantes aqui na Rússia e também vai complicar o pagamento de importações de diversas empresas, o que vai ter que forçar, na verdade, o governo russo ou
a utilizar bancos no estrangeiro, como faz o Irã, por exemplo, que também foi excluído do sistema SWIFT, mas usa bancos de países árabes, ou então tentar usar métodos um pouco mais rudimentares de transmissão de informações financeiras, como Telex, mas isso vai levar mais tempo e vai tornar as transações mais custosas. No curto prazo, isso vai ter um impacto econômico, sim, em grandes empresas. Os Estados Unidos ainda não se manifestaram, ou mesmo a União Europeia não se manifestaram em relação a cortes precisos, por exemplo, de fornecimento de gás ao continente europeu ou mesmo petróleo. Então, isso ainda acabou não atingido de uma forma contundente, por exemplo, a Gazprom, que foi uma dos carros-chefe aí do crescimento econômico russo do começo dos anos 2000 e uma das principais parcerias, né, políticas ali que existem no círculo do presidente Putin. Então, resta saber, na verdade, o que vai acontecer nesses próximos dias, porque as sanções não acabam por aí. O SWIFT é uma medida dura, uma medida que vai causar bastante problemas, né, para justamente empresas exportadoras, importadoras, transações. No entanto, o governo russo se preparando, né, para esse tipo de situação, já movimentou o seu Banco Central para tentar incluir um diferente tipo de sistema de transmissão de dados financeiros. Isso está sendo pensado e, como mencionei, pode existir alternativas usando bancos de outros estados e mesmo sistemas um pouco mais simples de transmissão de dados. Mas isso vai causar problemas, sim, na economia. Já tem causado alguns distúrbios aqui para a população civil. Professor, deixa eu chamar mais uma vez Daniel Caniato a atenção para as imagens que a gente acompanha nesse momento. Você que nos acompanha pelo rádio, eu vou descrevendo para você, mas se tiver oportunidade depois entre no aplicativo Panflix para dar uma olhada, porque é impressionante. A Alemanha, nesta manhã de domingo, marcando forte presença com protestos, enquanto o parlamento do país está em reunião para discutir possíveis novas sanções, novas reações à guerra na Ucrânia, ao território russo, ao presidente Vladimir Putin. Muitas pessoas, Daniel, podemos dizer milhares, eu não sou boa de fazer um cálculo de número, mas são milhares de pessoas. É uma avenida muito larga, inclusive. Capital do país? Exatamente. Então, no mínimo 5 mil pessoas, para mais. Impressionante. Muita gente não, nessa aglomerada. imagem, não, meu palpite está errado. Nessa imagem, olha a distância. Então, certamente, 30 mil para mais. Puxa vida, hein? Realmente o povo alemão, quem está na Alemanha, na capital, especialmente neste momento, reunido nessa larga avenida para protestar contra a guerra na Ucrânia. Eu consegui ler alguns cartazes, a gente vê escrito democracia, a gente vê uma foto de Putin com um nariz de Pinóquio, escrito liar, mentiroso. A gente vê imagens dizendo liberte a Ucrânia, muitas bandeiras da Ucrânia, alguns cartazes e bandeiras do Canadá também, algumas bandeiras GLS, várias, aliás, né? Bandeiras com as cores do arco-íris, Stop this war, pare essa guerra, muitos símbolos da paz, outra escrito fora Putin, fora Stop war, Stop Putin, pare a guerra. Símbolos de escrito também paz, símbolos da paz com escritos também, muitas bandeiras escrito peace, paz, pedindo o fim da guerra na Ucrânia. Professor, falando um pouco sobre turismo nesse momento, esse é um setor que deve ser muito atingido agora nesses próximos dias, porque as pessoas agora ficam receosas sem saber como que vai se dar a continuidade de todo esse conflito, outros países se envolvendo, inclusive sendo ameaçados também pelo presidente, como a Finlândia e também a Suécia. Produtos devem ficar mais caros já imediatamente nos países vizinhos, claro, para o Brasil também. O Brasil importa especialmente trigo da Rússia. Como deve ser esse impacto agora já nos próximos dias para o turismo, para pessoas? A própria Ucrânia é um dos destinos mais visitados da Europa. Como deve ser essa movimentação agora? Aliás, eu trago uma informação de última hora, o espaço aéreo está fechado, hein, para diversas companhias russas, tem isso também. Mas o preço de produtos de imediato, inclusive com as sanções impostas por outros países à Rússia, que países que vão acabar sendo obrigados a ter que comprar de outros países, talvez por preços mais caros, isso deve acontecer já agora?
Isso deve acontecer, sim, com algumas espécies de produtos. Por exemplo, dentro da Rússia, alguns eletrônicos já tiveram um aumento de cerca de 30% desde o começo da intervenção. E também no setor de turismo, interessante mencionar que alguns consulados e alguns consulados, né, de países do leste europeu paralisaram processos de visto, né, para russos. Um exemplo desse é a República Tcheca, até mesmo a Polônia. Então, os russos vão ter muita dificuldade de viajar para o exterior. Também voos diretos entre a Rússia e muitos países do leste europeu foram interrompidos por parte, né, dos países do leste europeu. E a Rússia, como uma medida de contra-sanção, também impediu aí a chegada de voos diretos dos países ali do seu entorno. Então, isso vai causar um problema bastante complexo, e não só por conta do fato de que voos diretos entre a Rússia e os países próximos vão deixar de existir por um espaço de tempo, mas também por conta do fato de que os russos não vão poder usar, de fato, cartões emitidos por bancos locais com bandeira Mastercard, bandeira Visa no exterior, que era algo que podia acontecer e agora fica restringido. Por conta da Ucrânia, né, o espaço aéreo fechado, o espaço aéreo da Ucrânia já começou a sofrer algumas restrições mesmo antes da operação. Por exemplo, algumas empresas grandes europeias como a KLM já tinham anunciado, mesmo antes da entrada dos russos no território ucraniano, restrição de voos para o território ucraniano, e essa situação tende a continuar mesmo após a conclusão desse conflito, por conta do clima de instabilidade que ainda vai cercar o país durante algumas semanas aí após as conclusões, que a gente infelizmente ainda não tem em mente quando é que vai acontecer. Agora, professor, gostaria de tratar de uma questão importante, porque na sexta-feira ocorreu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Justamente os países membros votaram uma resolução para condenar a Rússia e, como a Rússia tem uma cadeira permanente, tem poder de veto, acabou se negando a aprovar o texto. Foram 11 votos favoráveis, 3 países se abstiveram, Índia, Emirados Árabes e China, e um contrário, com poder de veto, a Rússia. O Conselho de Segurança fará uma reunião extraordinária neste domingo, justamente com o objetivo de fazer uma nova reunião para incluir todos os membros da Organização das Nações Unidas. São 193 países. Eu gostaria que o senhor comentasse essa organização por parte dos países que fazem parte da ONU, com o objetivo de aplicar sanções e punições à Rússia por conta da invasão do território ucraniano. O Conselho de Segurança das Nações Unidas não conseguiu, de fato, votar essa resolução condenando as ações russas na Ucrânia, por conta, até bem mencionado, a Rússia tem o seu assento permanente e ela não vai permitir que isso aconteça. Inclusive, as discussões foram bastante acaloradas durante a reunião de sexta-feira, quando o representante ucraniano pediu que os presentes, né, fizessem um minuto de silêncio e orassem pelas vítimas da guerra na Ucrânia, que foi respondido de forma bastante contundente pelo representante russo, Vassily Nebenzia, que mencionou um dos pontos mais repetidos pelo discurso, né, do governo russo, dizendo que as orações também deveriam ser direcionadas às pessoas de Lugansk e de Donetsk, que, segundo os russos, sofreram crimes, né, durante 8 anos, aí, começando a partir de 2014, depois da crise na Ucrânia. Então, a situação é bastante complicada, porque a Rússia não vai deixar com que uma resolução passe condenando o que ela vem fazendo, e esse é um dos motivos pelos quais, em muitos conflitos internacionais, analistas apontam uma certa paralisia da ONU em si, em relação à resolução de conflitos importantes e, sobretudo, por parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que conta com 5 grandes potências com interesses conflitantes.
Então, os interesses da maior parte dos membros ali se demonstraram contrários ao que a Rússia vem fazendo, mas ela, com assento permanente, ela tem o poder para poder impedir que resoluções ou mesmo medidas sejam tomadas contra ela, e isso é uma situação que depois precisará ser discutida até com relação a uma provável reforma do Conselho de Segurança, que já vem sendo discutida há algumas décadas. Perfeito. Valdir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo, colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado por sua participação. Esperamos contar com o senhor outras vezes aqui no jornal. Obrigado pelo convite, um bom dia. Nós que agradecemos, professor. Bom dia também, bom domingo, agora 9h.